Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Stephanie e eu sou graduanda em licenciatura em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ. E hoje eu vou falar um pouco sobre a formação dos reinos romano-germânicos. A Idade Média num todo, ela é marcada por diversos acontecimentos. Tais acontecimentos são importantes pra gente, pra atualidade, né? E outros acabam realmente se tornando só uma questão histórica, né? A formação em si dos reinos romano-germânicos, elas aconteceram de forma gradual, assim, né? Foi acontecendo aos poucos, foram pequenos acontecimentos que levaram até essa formação. É interessante pensar que houve alguns fatores que levaram até essa formação e que foram importantes para essa construção, para esse reino em si acontecer. O contexto geográfico desse período, né, ali da Europa, todo aquele contexto histórico e geográfico, ele se dá dividido de diversas formas. A gente sabemos que depois da queda de Roma começa a surgir alguns pequenos impérios, né, podemos assim dizer, que aos poucos foram ganhando um determinado tipo de poder, né? Um foi conquistando o outro, e aí gradativamente foi crescendo. Para chegar, né, até um reino, até um império grande, realmente demorou muitos anos, e até a chegada desse período dos reinos germânicos também demoraram. E não foi uma questão só política, né? Tinha também toda a questão religiosa da época, onde se tinha Roma, que detinha o poder. Quando Roma estabelece o cristianismo, né, como a sua religião principal, né, eles começam a buscar uma forma de uma conversão num todo. E esse período de conversão, ele demora e ele vai gradativamente alcançando pequenos espaços até um todo. Mas os povos germânicos em um todo, na verdade, eles tinham as suas próprias religiões e demora até eles realmente se converterem, né? E vai muito além da fé. A questão do rei se converter vai muito além da fé. É uma questão política em si, né? E uma questão econômica também. Esse processo germânico, ele se dá ali na Alta Idade Média, né? Esse processo de conversão, de alcançar novos reinos, alcançar novos espaços, ele se dá ali na Alta Idade Média. E ele é uma questão político-econômica, onde os reinos germânicos, eles não se convertiam à toa. Essa junção, né, essa fusão, né, ela não se dá à toa. Os reinos germânicos, eles vão ganhando algum tipo de poder, alguns conseguem benefícios impostos,
às vezes conseguem terras. Porém, dentro desses reinos, tinham alguns reinos que eles tinham a sua religião, eram convertidos, mas não eram convertidos ao cristianismo. Eles eram convertidos, mas era uma religião ariana, que na Segunda Guerra, com Hitler, no caso, ele vai olhar para esse reino germânico desse período, e ele vai dizer que eles eram os tipo assim, não principais, mas eles eram a base, né? É o primeiro Reich, né? Que Hitler vai falar. E aí a gente consegue ver como que essa parte da história ela é importante, porque ela, de certo modo, acaba refletindo no que a gente conhece hoje e em alguns acontecimentos que se deram dentro da história. Mas, voltando para a Idade Média, a gente vai conseguir ver que não era uma questão religiosa, mas era uma questão política e econômica. Tinha toda a questão religiosa, até porque a Igreja Católica da época, ela queria mais fiéis, porque era óbvio que quando você tem mais fiéis, você consegue impor mais a sua vontade, e quando você impõe a sua vontade, aquilo que você acha que é certo, é bem mais lucrativo. Por quê? Você vai impor a sua religião, as pessoas elas vão aceitar, elas vão se converter, e dentro de um reino existem diversas pessoas, e aí quando você começa todo esse processo, as pessoas começam a ser devotas, elas vão à igreja todo domingo, elas acreditam naquilo que você fala, naquilo que é certo, naquilo que é errado, se elas vão pro céu, vão pro inferno. E a Igreja Católica tinha esse poder, e quando ela começa a expandir mais os seus horizontes, ela começa a ganhar ainda mais poder. E aí é só na Baixa Idade Média que isso começa a ganhar. É só na Baixa Idade Média que ela começa a perder força com alguns processos que vão se dando dentro da história, né? Os naturalistas, os iluministas, eles começam a conseguir tirar um pouco dessa força da igreja, desse período. Mas, dentro dos germânicos, a gente pensa assim, germânico, ok, mas quem eram os povos germânicos? Né? Os povos germânicos, eles eram os bárbaros, eram os povos que viviam nas florestas, que viviam afastados, eles normalmente se comunicavam entre si, eles tinham negociações entre si. E aí, conforme vai se passando o tempo, e aí começa a se formar pequenas cidades, e aí eles vão invadindo outras cidades, e eles começam a repartir aquilo que eles conseguiam das cidades entre eles mesmos, e começa a ter, como posso dizer, uma troca de favor entre eles, né? Essa questão dessa fusão romano-germânica é importante para a gente entender a formação da Alemanha, bem depois de como se dá a formação dela, a questão política, de reino. É interessante também olhar para essa fusão na Inglaterra,
Na França com os francos, na Itália também com os ostrogodos. Como eu falei, né, ali na Inglaterra, na verdade, na Grã-Bretanha, né, que a gente conhece hoje, são os anglo-saxões, que foram para aquela parte geográfica e aí ali se desenvolveram, os impérios eles foram se formando e foram se desenvolvendo, criando laços, expandindo, fazendo reinos, castelos, e foi se formando. Mas como que se deu essa formação, né? Como eu disse, começa ali com os francos, e o rei que conseguiu fazer essa fusão realmente ali bem importante foi o rei Clovis. Ele foi o rei responsável por conseguir fazer essa fusão romano-germânica. E como, né? Bom, o rei Clovis, ele se converte. E aí, quando ele se converte, acontece esse processo, né? Começa um processo de fusão. O rei Clovis, ele se converte e ele é batizado em 496 depois de Cristo, e ele tinha um exército enorme, e com esse exército ele vai conquistando outras províncias, outros estados, e aí o reino dele começa a crescer. O Clovis, ele é o responsável, né? É dele que vem a dinastia dos Merovingios. Ele era extremamente importante nessa parte da história. Só que há outra pessoa que também foi importante e que fazia parte do império do rei Clovis, que era o Carlos Martel. Carlos Martel, ele foi importante, ele fazia parte do exército de Clovis e ele lutou diversas guerras, e ele tinha, assim como todo cavaleiro, tinha ali o seu espaço, né? Tinha os seus vassalos, tinha as pessoas que trabalhavam para ele, e ele acaba ficando tão forte que ele vai ganhando poder. Carlos Martel, ele tem um filho que é Pipino Breve. Pipino Breve, ele ganha toda quando o pai dele morre, e aí ele herda as terras do pai, ele herda esse pequeno reino dele, né? A gente pode dizer que dentro dos impérios grandes existiam pequenos reinos, e esses pequenos reinos tinham uma pessoa que era responsável por cuidar, né? Carlos Martel era uma dessas pessoas, né? Além de trabalhar no exército, né? Ele tinha esse papel de cuidar ali de um espaço que era dele. E ele tem um filho, que é Pipino Breve. E aí, Pipino Breve recebe toda a glória do pai, né? O pai que foi extremamente importante nas lutas contra os muçulmanos, contra os bizantinos. O Pipino Breve recebe toda essa glória. E aí, Pipino Breve começa a se torna tão importante, ele consegue tanto poder que ele destrona o imperador, né? Ele destrona, ele acaba com o último rei merovingio. E ali começa uma outra dinastia, que é a dinastia carolíngia. Pipino Breve, ele é pai de Carlos Magno, e Carlos Magno é extremamente importante
para o que a gente conhece hoje. Ele foi um rei extremamente importante e depois ele é coroado imperador pelo Papa Leão III. É interessante analisar que toda essa questão e toda a formação toda essa fusão, no caso, né, desses reinos, ela foi de forma gradual. Foram tipo assim, uma guerra aconteceu e aí se conquistou um espaço. E aí ocorreu uma outra guerra e aí se ocupou um outro determinado espaço. O interessante que a gente pode colocar é que para acontecer esses reinos, algumas questões elas foram realmente importantes, né? Os reinos germânicos, eles de certo modo, ganharam força com a queda de Roma, como eu disse lá no início, a queda de Roma, que se deu no 2º século depois de Cristo. Roma, nesse período, ela passava por uma forte crise econômica e, além das crises econômicas, estavam acontecendo ali algumas invasões dos bárbaros, né? Dos temidos bárbaros. Eles iam invadindo algumas cidades de Roma, eles invadiam, saqueavam, roubavam, e por conta disso, Roma ela acabou tendo um gasto financeiro muito grande, porque ela tinha que proteger as cidades, ela tinha que conseguir ficar segura. E aí o que aconteceu? Roma ela cai, o Império de Roma ele é quebrado pelas invasões bárbaras e esses povos bárbaros eles começam a se formar. As pessoas ali das cidades, alguns não vamos chamar de bárbaros em si, mas algumas pessoas ali desse período, elas começam a se refugiar e alguns desses bárbaros, eles começam a pegar essas cidades que eles saqueavam para si. E aí aquelas cidades, elas acabavam crescendo e aí elas se tornavam reinos. E esses reinos, eles que vão ser fundamentais depois para a formação romano-germânica. Esses reinos são a base da Europa que a gente conhece hoje, porque alguns desses povos bárbaros eles foram se dividindo. Alguns subiram mais um pouco, outros desceram, alguns ficaram ali mesmo na geografia de Roma. E aí eles foram realmente se dividindo. E cada parte, né, com cada invasão germânica, os espaços eles foram sendo invadidos, foram crescendo, os reinos foram crescendo, eles detinham as pessoas como a princípio como prisioneiras e aí depois se tornavam cidadãos dali da cidade, aí depois vassalos, e essas pessoas começavam ali a ver um rei, um imperador, alguém que governava ali sobre ela. E esses povos germânicos, a princípio, eles não tinham, eles eram politeístas, né? Eles tinham diversas religiões. E com isso, eles não eram cristãos, né? Não eram católicos. E é nesse ponto que é importante analisar toda a questão de conversão que a gente falou, que eu falei com vocês sobre essa questão da conversão lá no início, como é que ela se deu, que Clovis, ele foi importante, ele foi o primeiro rei
A gente podemos colocar ele como um primeiro bárbaro católico, vamos dizer assim, porque ele se converteu e a partir dele muitas coisas foram acontecendo com o passar dos anos. Né, colocar, falei um pouco sobre Clovis, sobre a dinastia dele e depois da dinastia Carolíngia, mas também é interessante colocar nessa parte outros povos germânicos que também foram importantes, que também tiveram um processo de conversão, outros não uma conversão voltada para a Igreja Católica, mas seguiram outras linhas, né? Por que seguiram outras linhas? Porque conforme eles foram ocupando outros espaços, eles foram tendo outras religiões. O Islã também cresce nesse período e os povos bárbaros também são alcançados ou meio que alcançam aquelas cidades e ali eles acabam se convertendo ao Islã. Os bárbaros em si, eles são extremamente importantes, né? Como eu venho falando. E os bárbaros são os francos, né? Como eu falei, que foram liderados por Clovis. Teve os burgúndios, mas que lá pelo século VI eles foram estados pelos francos. Tem os ostrogodos que foram ali para a Itália, desceram um pouco ali e ficaram na Itália. Os anglo-saxões que subiram mais e aí foram para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha, né? Para o Reino Unido, que é o que a gente conhece hoje. Tem os suevos que desceram um pouco e foram para a Península Ibérica. Teve os visigodos, que também foram ali para a Península Ibérica, e os vândalos que ocuparam ali a Ásia, ocuparam ali a África, e que fez parte de toda a expansão do Islã e que seguiu outra questão cultural e que teve um outro processo de conversão, né, que não foi a conversão da parte mais acima da Europa, né? Não foram alcançados pela Igreja Católica em todo. É interessante colocar isso como uma parte primordial da história, porque a gente consegue olhar isso com um olhar mais nosso, né? Porque alguns períodos da história ali dos povos germânicos, eles, de certo modo, influenciaram no que a gente conhece hoje, né? Conseguimos olhar para esse período tendo um pouco da visão, assim, de Hitler, né? Como eu falei, ele olha para esse processo, para esse reino germânico, romano-germânico, e ele vê como o primeiro Reich, o primeiro reino forte, né? E a gente consegue ter um outro olhar. De uma forma resumida, podemos dizer que, né, nessa aula, nesse resumão sobre a formação dos reinos romanos germânicos, nós conseguimos ver que os francos, eles foram importantes para formação e para essa fusão, né? Para acontecer essa formação dos reinos, Roma teve que cair. Então, o que foi crucial foi a queda de Roma. E aí, com a queda de Roma, com as invasões, foram ocorrendo migrações. Essas migrações
elas levaram os povos germânicos para outros espaços, criando assim diversos reinos. Alguns deles foram inseridos dentro de outros e uns se fortificaram. Outra coisa também importante é que a religião foi extremamente importante, e algo mais importante do que a religião nesse contexto foi a questão econômica, onde para um reino ele ter um determinado tipo de poder, outro reino ele ia dando um certo tipo de benefício, né? Não ia colocando imposto, ia liberando algumas coisas, eles negociavam, faziam trocas. Esses reinos eles foram extremamente importantes para a Idade Média, para aquilo que a gente conhece da Idade Média, por uma questão de criação de feudo, de estrutura de reino, de questão política. E também é interessante colocar que a Península Ibérica, ela depois se torna também algo importante para a questão ali da Idade Média e para a questão ali dos reinos germânicos, né? Outro ponto também que pode ser colocado é a questão da peste bubônica, que também foi importante para o período, e que também levou uma parte considerável dos reinos. Porém, isso é bem lá na frente, é só lá em 570, lá no século VII, que isso começa a acontecer, e já é um pezinho ali para a descida da Idade Média. E ali a gente já começa a ver uma baixa Idade Média, a igreja perdendo poder, os reinos que eram muito fortes, eles começam a se dividir, outras questões políticas começam a vir à tona, mas isso a gente vê num próximo vídeo, numa próxima aula. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Deixe nos comentários um feedback da aula, e futuramente eu volto por aqui trazendo outro tema, outra questão que também é interessante a ser falada sobre a história. Um beijo e tchau, tchau!